Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o deputado Zaqueu Teixeira para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, boa tarde. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 8ª sessão ordinária, que, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 17 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Sessão extraordinária do dia 7 de março de 2017. Sessão essa que substitui a sessão da quinta-feira da semana do Carnaval. Em tramitação ordinária, em votação em segunda discussão, projeto de lei 709/2015, de autoria do deputado Paulo Ramos, que acrescenta o parágrafo 2º no artigo 1º da Lei 3.669, de 10 de outubro de 2001, que obriga os fornecedores de bens e serviços localizados no Estado do Rio de Janeiro a fixar data e hora para entrega dos produtos ou realização dos serviços aos consumidores. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados, vai a autógrafo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Eliomar. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de saber quando que será instalada exatamente a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os benefícios fiscais. A semana passada... Provavelmente na semana que vem. Então, provavelmente, semana que vem. Obrigado. Acabei de tratar ainda há pouco esse assunto. Em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 505/2015, de autoria dos deputados Jorge Pisciani, Rafael Pisciani e Paulo Ramos, que dispõe sobre a vedação de empresas de licitar, contratar ou receber incentivos fiscais de órgãos e entidades da administração pública estadual na forma que menciona. Em discussão. Não havendo orador inscrito, em votação. Senhores que aprovam, estão aprovado, vai a autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 231/2015, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a aplicação de medidas coercitivas administrativas ao agressor para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Aliás, é muito importante, né, a votação desse projeto hoje, a conclusão da votação, já que ele já está em segunda discussão, tendo em vista amanhã o Dia Internacional da Mulher. Deputada Marta Rocha. Presidente, na verdade, eu gostaria apenas de agradecer que esse projeto tenha sido colocado em pauta. É bom lembrar que amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Essa casa, através da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, estará fazendo uma bela homenagem a mulheres que se destacaram. E eu acho que era apenas lembrar que, dentre as ocorrências apresentadas à Polícia Civil durante o Carnaval, aquela que teve a maior número de registro, lamentavelmente, foi o caso da violência contra a mulher. Portanto, eu gostaria de pedir aos meus pares que votassem favoravelmente a esse projeto. Muito obrigada. Votação. Senhores que aprovam, estão aprovados. Vai declaração de voto. Declaração de voto. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto de lei 231 de 2015, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a aplicação de medida coercitiva administrativa ao agressor para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Senhor presidente, a pauta de hoje trata de um assunto absolutamente prioritário e que poderia até estar na pauta do dia de amanhã, que é o Dia Internacional da Mulher. Porque as formas de agressão à mulher estão cada vez mais presentes no cotidiano da nossa população. Neste Carnaval, por exemplo, né, o nível de agressão às mulheres que participaram dos festejos momescos foram inaceitáveis, números absurdos. Então, está de parabéns a deputada Marta Rocha, porque quanto mais se fizer para punir aqueles que praticam qualquer tipo de violência e também a própria violência doméstica, é muito bem-vinda. Por isso, votamos favorável. Eu queria, né, amanhã,
A sessão será comandada pela deputada enfermeira Rejane, presidente da comissão, e a pauta contempla matérias específicas do interesse de defesa dos direitos das mulheres, e inclusive hoje aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, projeto do deputado Deodalto. Estamos fazendo a inclusão de pauta para também votar amanhã, já que trata-se de um ponto específico dos interesses das mulheres. Comissão de Orçamento, senhor presidente. Comissão de Orçamento. Deputada enfermeira Rejane. Bem, boa tarde a todos os deputados, boa tarde, senhor presidente. Eu queria declarar meu voto a esse projeto de lei de forma extremamente favorável. Como já foi falado aqui pelo deputado Luiz Paulo, nós tivemos um carnaval onde o índice de violência contra as mulheres mais do que triplicou. E essa não é novidade para nenhuma mulher que está aqui no parlamento, porque, inclusive, há 2 anos que estamos trabalhando na questão, já foram apresentados CPIs, audiências públicas, projetos de lei que tentem minimizar no estado do Rio de Janeiro essa violência que é extrema. A cada ano aumenta mais a questão de mulheres agredidas, não só dentro de casa, mas na rua, enfim. E esse projeto de lei da deputada Marta Rocha, ele é de fundamental importância para que continuemos colocando essa pauta em foco aqui na LERJ. Então, deputada Marta, é com muito prazer que eu declaro meu voto e, inclusive, já convidando aos demais deputados para amanhã, às 9 horas, nós estarmos aqui no plenário, onde abriremos os trabalhos e homenagearemos 10 mulheres que se destacaram na luta contra a violência no estado do Rio de Janeiro. Então, parabéns mais uma vez à deputada Marta Rocha, que é uma das mulheres que mais se dedicam, né, à questão da mulher no estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Deputado Carlos Mink. Senhor presidente, também, como meus colegas que já falaram, deputado Luiz Paulo, deputada enfermeira Rejane, declarar que votei com muito orgulho favoravelmente ao PL 231 da deputada Marta Rocha. Mais um projeto que visa coibir, né, diminuir, reprimir essa inaceitável e reincidente violência contra as mulheres, que, aliás, no Carnaval foi uma coisa horrível ver que isso aumentou, apesar das leis, apesar das advertências, ao invés de diminuir, aumentou. Então, é muito oportuno aprovar e são boas as medidas que esse PL 231 sugere. Eu também tive hoje uma outra notícia boa sobre esse tema geral. Uma lei que nós aprovamos no ano passado, de minha autoria, que contou com forte apoio da bancada feminina, que foi a Lei Maria da Penha nas escolas. Eu tenho, pela comissão do Cumpra, acionado o secretário Victor, que é secretário de Educação, que, aliás, também se manifestou favoravelmente à lei, para saber como é que estavam os preparativos, deputada Marta Rocha, para garantir a implementação de fato dessa Lei Maria da Penha nas escolas. E hoje foi firmado um acordo da Secretaria de Educação com o Ministério Público já para fechar o termo curricular para, no segundo semestre, começar a entrar. Então, isso foi um trabalho que o secretário Victor fez com o Ministério Público para aplicar a nossa Lei Maria da Penha das escolas já no segundo semestre. Não deixa de ser também uma boa notícia nesse tema. Obrigado, Mink. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 1793/2012, de autoria do deputado Marcelo Freixo, que altera o anexo da lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Desarmamento. Em discussão. Para discutir, então, presidente. Para discutir. Acho que não estava em discussão, por isso que eu não me inscrevi. Está em votação. Está em votação. Em votação.
Em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, estão aprovadas. Em votação, as emendas de plenário com pareceres contrários. Senhores que aprovam, estão rejeitadas. Está meu voto favorável às emendas, presidente. Deputado Bolsonaro vota favorável às emendas de plenário. Em votação, o projeto, o deputado Iranildo também vota favorável às emendas de plenário. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam dessa comissão, aprovado. Verificação de votação, presidente. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Verificação solicitada pelo deputado Bolsonaro. Para orientação de bancada? Para orientar a bancada aqui. Para orientar também. Não, então retira a verificação. Não, eu quero fazer verificação, mas para orientar a bancada. Para orientar a bancada, deputado Bolsonaro, pelo PSC. Presidente, o autor do projeto, deputado Marcelo Freixo, tinha que ter vergonha de apresentar um projeto como esse, porque ele é a prova viva de que pessoas legalmente armadas salvam vidas. E ele que anda de carro blindado, seguranças armados de fuzis, tinha que ser o primeiro a dar o exemplo para defender o desarmamento do cidadão ordeiro, o que não acontece. Desde a entrada em vigor do Estatuto do Desarmamento de 2003, mais de 90% das lojas de armas fecharam no Brasil. É para orientar a bancada. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes cresceu. A violência aumentou. Os marginais estão altamente armados. Olha o que aconteceu no Espírito Santo. Alguém tem dúvida de que o brasileiro tinha que ter pelo menos o direito de ter uma arma em sua casa para defender a sua vida, da sua família e o seu patrimônio? E, no entanto, nós vemos que a própria legislação e os órgãos competentes do nosso país e, infelizmente, muitos parlamentares que dizem defender a democracia ignoram que, em 2005, a população brasileira votou favoravelmente ao armamento, à legítima defesa. Foram quase 64% dos votos, foram quase 60 milhões de votos, para agora uma casa legislativa querer ir contra a vontade soberana do povo. Isso é sinal de que o legislativo pode não estar em sincronia com a sociedade. Por isso eu peço o voto contra esse projeto. Senhor presidente, para orientar a bancada. Para orientação de bancada. Deputado Luiz Paulo, para orientação de bancada pelo PSDB. Senhor presidente, eu oriento a bancada a votar sim, favorável de se incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Desarmamento. Ora, não é porque teve um plebiscito, e o plebiscito com quase 70% aprovou o armamento, que deixa o parlamento fluminense de ter o direito de se manifestar favorável ao desarmamento. Porque muitas vezes você pode estar contra o desejo da maioria e a sua posição ser a posição correta. E isto não tem nada de antidemocrático. Isto é profundamente democrático. O respeito ao direito das minorias está previsto na Constituição da República. E no mérito, senhor presidente, armar a população é cada vez mais você aumentar os índices de mortes que nós vamos ter por bala e objetos congêneres. Não é armando a população que se dá segurança à população. Isto é uma premissa equivocada. Por isso, sendo democrata, tendo participado ativamente
do plebiscito do desarmamento, defendendo o desarmamento, mesmo derrotado, continuo com a mesma posição, apoiando aqui o projeto de lei do deputado Marcelo Freixo, que, tendo nós ou não divergências políticas, também é um democrata. Antes de passar a palavra ao deputado Gilberto Palmares, eu quero solicitar quem não votou, votar, porque nós estamos em processo de verificação. E aos deputados que estão no gabinete ou no cafezinho também que compareçam, que caso não tenha 36 votos, a sessão vai cair. 36 presentes. Deputado Gilberto Palmares pelo PT. Senhor presidente, eu voto sim ao projeto do deputado Marcelo Freixo e encaminho à bancada do PT o voto sim. É óbvio, primeiro, se nós partíssemos da premissa do deputado Bolsonaro, se considerássemos que fosse democrático cada cidadão ter uma arma, seria discriminatório, porque grande parte da população não teria acesso a essas armas, não teria dinheiro para adquirir, não teria dinheiro para se habilitar ao uso dessa arma. Isso partindo da loucura que se devesse dar direito a toda a população de ser armada. Mesmo assim, seria discriminatório. Os Estados Unidos talvez seja a nação em que o povo tem mais acesso à arma no mundo. E é extremamente violento. Toda hora a gente vê o que gera nos Estados Unidos a facilidade de acesso a armamento. Inúmeros casos de massacre de pessoas que enlouquecem, invadem escola, assassinam dezenas, às vezes, de pessoas. A outra questão, senhor presidente, apesar do resultado aí do plebiscito, a legislação que criou restrições ao acesso à arma, o chamado Estatuto do Desarmamento, claramente contribuiu para reduzir o número de mortos de forma violenta, o número de mortos com armas de fogo. E o projeto do deputado Marcelo Freixo, instituindo um dia sobre desarmamento, ajuda, inclusive, a fazer esse debate, ajuda a fazer essa reflexão. Então, a bancada do Partido dos Trabalhadores é a favor do desarmamento e a favor do projeto do deputado Marcelo Freixo. Deputado Serafini, pelo PSOL. Presidente, em primeiro lugar, registrar que o deputado Marcelo Freixo estava presente aqui no plenário, mas teve que se retirar para comparecer a uma audiência no Tribunal de Justiça, da qual ele é autor, e saiu logo no início dessa sessão. Em breve vai voltar para participar da próxima sessão. Em segundo lugar, senhor presidente, entrando no mérito, gostaria de encaminhar pela bancada do PSOL o voto favorável ao projeto. A gente tem deputados, muitos deles financiados por indústrias armamentistas, outros que defendem regimes autoritários ou a violência como método, inclusive, de ação política, que tentam distorcer alguns fatos desse debate. Quem defende o desarmamento não defende que ninguém na sociedade esteja armado, embora idealmente a gente gostaria que não existissem instrumentos capazes de potencializar a retirada de outras vidas. Defende que haja uma restrição do acesso ao uso de armas. É óbvio que as forças de segurança, que são instituídas para ter armas, vão ter. É óbvio que uma parcela da população registrada, com critérios claros, vai poder ter acesso a armas, como é a legislação em vigor. O que há é um movimento para que a gente restrinja o acesso a armas, para que a gente não tenha facilidade na população em ter acesso a armas. Por quê? Porque o acesso facilitado a armas potencializa a violência. É a briga doméstica que pode passar a ter como resolução o uso de uma arma de fogo, que caso não houvesse, não aconteceria. É o jovem que pode ter acesso a uma arma e cometer uma loucura que caso ele não tivesse acesso a essa arma, não teria. Eu quero lembrar que a data escolhida pelo deputado Marcelo Freixo e colocada para se marcar como Dia do Desarmamento é a data em que aconteceu uma chacina numa escola em Realengo, onde 12 estudantes foram brutalmente assassinados. Aquele é um dos exemplos claros onde a gente pode dizer, ali, se não houvesse uma arma disponível para aquele jovem, não haveria aquela tragédia. O que se quer é restringir
o acesso às armas. E assim como acontece hoje, por exemplo, com o deputado Marcelo Freixo, que desde 2007 tem a sua vida ameaçada por ter combatido as milícias e por isso requer e necessita de segurança, todas as pessoas da sociedade que estiverem ameaçadas podem continuar solicitando e contando com auxílio das forças de segurança. E a gente vai continuar lutando por uma segurança pública que respeite os direitos humanos. Deputado Átila Nunes. Senhor presidente, infelizmente o deputado Marcelo Freixo não está aqui, que está em compromisso externo, o projeto é dele. Mas eu estava vendo aqui os debates e estava me perguntando qual é o objetivo, qual é o resultado prático de se votar o dia do desarmamento. Prático, na prática, vamos lá, vamos analisar. Votamos agora, foi aprovado, parabéns, vai à sanção e nada. Absolutamente coisa alguma. O meu querido amigo, deputado Palmares, se referiu aos Estados Unidos, que são um país onde existe um índice de violência muito elevado por causa do armamento. Exatamente ao contrário. O índice de violência do Brasil, onde conseguir uma arma, mesmo registrada, é uma tarefa hercúlea, impossível. Quem já tentou aqui registrar uma arma de fogo sabe que é quase que impossível. A Polícia Federal expediu meia dúzia de portes de armas o ano passado, meia dúzia no estado do Rio de Janeiro. Países como Bélgica, Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Inglaterra, França, Itália, todos esses países não têm nenhuma campanha de desarmamento. E são países infinitamente menos violentos que o Brasil. A minha questão é o seguinte: de que serve votarmos hoje o projeto do dia do desarmamento? Qual é o sentido disso? Só isso, senhor presidente. Projeto, deputado Iranildo. Senhor presidente, eu ouvi atentamente aqui, tanto os poucos que votaram não, e a grande maioria, alguns falaram aqui sobre concordar com a data. Eu acho que ela foi muito feliz quando ele disse que não tem sentido data de desarmamento. O que eu vejo, o que eu ouvi aqui do discurso, principalmente do Serafim, é que ele não pode usar arma. Então tem aquele despeito. Quem pode usar arma, que tem porte, que é polícia, é uma coisa. Quem não pode, fica falando de desarmamento, tem que falar para bandido. Fala isso para bandido, ó. Tem que acabar o desarmamento para bandido. Agora, se preocupar com data para comemorar desarmamento, não tem sentido. A gente está perdendo tempo aqui e já foi discutido isso várias vezes nessa casa aqui. Essas moções, essas medalhas de pessoas que realmente não têm cacife para receber. E agora vem dia não sei do que, dia não sei do que, dia não sei do que, dia do desarmamento, é perder tempo. Vamos coisa mais objetiva, que realmente o povo está precisando. Vamos discutir objetividade para a nossa população. Agora, essa demagogia de negócio de desarmamento, tem que armar o povo está doido para ficar armado, para matar vagabundo. Tem que passar o cerol neles, deixa os direitos humanos para lá. O povo está morrendo nessa cidade, pô. Deputado Dica. Senhor presidente, eu comungo do mesmo entendimento do deputado Flávio Bolsonaro. Eu, que sou de uma comunidade bem pobre, bem carente, a gente vê a facilidade que o bandido tem para adquirir a arma. E a pessoa de bem, na verdade, tem uma certa dificuldade, ao contrário que a deputada Cidinha falou, que é uma facilidade para registrar, mas não é. Registra, ela tem registrado. Eu falei da dificuldade, que eu nunca me propus a me armar, mas eu acho muito fácil, presidente.
quando a pessoa se volta de várias pessoas ao seu redor, com a R15, com pistola. Para isso, o exemplo, a casa tem que começar a tomar exemplo. Eu queria perguntar se essas pessoas abrem mão de não andarem armado. Porque eu não ando armado, eu não tenho arma, nunca tive arma, e moro ao lado de uma comunidade carente chamada Prainha. Então, para isso, o exemplo tem que vir de casa. Se a pessoa se propuser a abrir mão da arma, eu acho que ela tem direito de pedir que as outras pessoas desarmem. Por isso que eu vou votar contrário. Deputada Cidinha. Não querem que eu fale. Obrigada. Senhor presidente, isso aqui é o samba do crioulo doido. Olha que isso é política. Ah, não. É do branco doido. Afrodescendente, tá bom. deficiência mental. Veja a minha situação. Eu tenho que defender um projeto do Marcelo Freixo. É um absurdo isso. Mas eu tenho que defender, sabe por quê? Ele só está dizendo aqui para comemorar o dia do desarmamento. Nós já aprovamos, o que tem? Nós já aprovamos o dia do intestino não sei o quê. Outro dia teve a divulgação do problema do intestino, do coração, do útero, de não sei o quê. Nós votamos em tudo isso. Nós votamos no dia do colibri, no dia da tartaruga. Tudo isso é votado aqui. E ninguém se rebela contra essa perda de tempo, essa inutilidade. Agora, quando fala do desarmamento, que é um negócio que compromete a sociedade brasileira, e no nosso caso a fluminense, as pessoas ficam revoltadas. Sabe por quê? Agora, todo mundo percebeu o mote da família Bolsonaro, que é o seguinte: quanto mais violento o discurso, quanto mais a favor da bala, do extermínio, do não sei quê, mais voto tem. Você é meu garoto, você sabe que eu gosto muito de você. Já teve uma encrenca aqui com ele no primeiro dia que ele pisou no plenário. Uma deputada te agrediu de uma maneira leviana. E eu fui lá e te defendi. Mas eu acho que vocês pegaram um caminho agora que virou um bordão. Vocês sabem que tem um segmento da sociedade que apoia esse tipo de coisa. Muita arma, muito tiro, muito extermínio. Vamos acabar com isso. O Marcelo Freixo só fez um projeto para se lembrar que o desarmamento é importante. E aqueles que aqui disseram que na Bélgica, na Bolívia, não, na Bélgica, na Holanda, não sei o quê, não tem arma, não precisa do dia de desarmamento, lá também não tem um monte de dias que nós comemoramos aqui. Então, eu encaminho, aliás, não preciso encaminhar nada, porque já está tudo encaminhado. A minha declaração de voto é a favorável ao projeto do Marcelo Freixo. Presidente, só porque eu fui citado, eu queria rapidamente falar. A deputada Cidinha me citou, eu queria fazer uma resposta rapidamente a ela. É só para me deixar a impressão, presidente, que nós fazemos política preocupados com o voto, usando da violência. Pelo contrário, deputada Cidinha, nós que defendemos o direito à vida, porque as armas das mãos das pessoas, inclusive de segurança da senhora também, salvam vidas. Armas nas mãos de pessoas legalmente habilitadas salvam vidas. Os marginais é que não tem que passar por toda essa burocracia dita aqui pelo deputado Átila Nunes, pelo deputado Dica, é que tem facilidade de acesso à arma. A taxa de homicídio nos Estados Unidos é 0,8 por 100 mil habitantes. Aqui é de mais 35 por 100 mil habitantes. Lá também tem mais comida. É um país tem mais emprego, com muito mais civilidade. Não é só tem arma. Onde é cláusula pétrea o direito à arma. Tem essa falácia aqui de que vai virar um bang-bang. Bolsonaro é muito melhor que o Trump. Não fique nervosa porque 2018 está chegando. E não compare a ele porque ele é muito melhor do que o Trump. Pelo menos na sua casa. É uma pessoa muito melhor, muito mais equilibrada e muito mais, inclusive, com chances. Lá no começo estava todo mundo desdenhando dele. Agora que ele é presidente, estão tendo que engolir. Mas, presidente, voltando aqui ao assunto, para concluir, com relação ao que a deputada Cidinha me acusa aqui, ninguém está aqui atrás de voto.
Ao contrário, inclusive, de muitos parlamentares, nós fazemos política conforme aquilo que a gente acredita. E não é à toa a credibilidade que tem o nome Bolsonaro hoje, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil, porque as pessoas identificam pessoas que fazem política de uma forma honesta, Cidinho, olhando no olho. Então vota na gente quem quer. E não é surpreendido depois, não é surpreendido depois da eleição, com nós mudando de lado conforme conveniência, conforme o governo A, B ou C. Nunca levamos dinheiro de empresas de armas, de munição, porque não quisemos, é opção nossa. Então, temos algumas divergências apenas, concordamos em várias coisas, deputada Cidinha, mas não queira desqualificar a nossa atuação parlamentar e nem o nosso eleitor. Não, eu não estou desqualificando, eu não desqualifico eleitor nenhum. Eu respeito o voto, mas que isso está sendo usado. Virou um mote eleitoral, a violência como instrumento de política virou. E se for assim, vamos tirar todas as facas de cozinha. Não é? Tira a faca de cozinha. Corta o pão com a mão. Tá? Porque o pai que matou os 2 filhos usou uma faca e para se matar pulou do prédio. Então a violência não está só na arma. A violência está dentro da pessoa. E o que faz esse tipo de violência é exatamente a falta de escola, a falta de educação, a falta de saúde, a falta de emprego, a falta de dinheiro, a falta de comida. É isso que faz. Mas se a gente tiver um dia para lembrar as pessoas que desarmar é preciso, eu não vejo nada demais. Deputado Tio Carlos. Vamos lá, senhor presidente. Eu, na verdade, votei sim. Respeito muito a opinião do deputado Flávio Bolsonaro e dos outros companheiros que votaram não, mas entendo a relevância desse projeto, até porque nunca é demais falar que desarmamento, como foi o caso já provado, de que pais, pessoas que às vezes têm arma em casa, muitas crianças, porque às vezes as pessoas esquecem de falar desses acidentes, que a criança pegou a arma do pai e matou o amiguinho, da arma que caiu e matou o outro. As pessoas precisam entender, é claro, eu defendo que a arma tem que estar na mão de autoridade policial, como é o caso que foi defendido aqui por alguns que usam arma. Por exemplo, o deputado Flávio Bolsonaro, presenciando um assalto, né, na Barra da Tijuca, ele habilitado, treinado, reagiu, mas ele tem realmente habilidade para isso, foi treinado para isso. Agora, arma não é brinquedo, senhor presidente. Pelo contrário, aqui mesmo nós já votamos matéria que está sendo proibido até vender similares de armas de brinquedo. Isso, inclusive, na época, foi importante colocar o deputado Átila Nunes, ele até defendeu o projeto, porque a arma não é brinquedo. E cada vez mais, se a gente levar para a sociedade a política de paz, de mostrar que, por exemplo, já várias campanhas foram feitas onde o pai levou a sua arma, entregou a arma, algumas crianças levam arma de brinquedo, trocam por livros. Então esse tema é sempre muito importante colocar na sociedade. Vamos construir uma sociedade de paz, senhor presidente, porque às vezes as pessoas colocam aqui os Estados Unidos, o próprio presidente Obama lamentou o fato de muitas tragédias, que dos fracassos do mandato dele foi realmente não conseguir mudar esse contexto da arma nos Estados Unidos. Então eu quero aqui dizer, desarmamento sim, pelo contrário, vamos levar para a sociedade uma política de paz e arma nas mãos daqueles que realmente podem usá-la com responsabilidade. Deputado Paulo Ramos. Vossa Excelência vai proclamar o resultado, vou só declarar o voto, presidente. Presidente, Vossa Excelência concluir a... Vossa Excelência concluir o processo de votação, que eu vou declarar meu voto. Só por isso. Deputado Zaqueu. Para declarar o voto também. Bem, o projeto recebeu uma emenda e vai à redação do vencido. Para a declaração de voto, Paulo Ramos e Zaqueu. Senhor presidente, alguém falou aqui, depois corrigiu, o samba do crioulo doido, depois falou samba do branco doido. E eu me lembrei do grande Abdias Nascimento, que dizia que a sociedade é dos brancos e, portanto, é o samba do branco doido. Mas para dizer que a questão do armamento exige um debate muito aprofundado. Que as revoluções populares são feitas armando o povo.
Nós não tratamos do armamento única e exclusivamente para questões ligadas à segurança pública. Porque para a segurança pública, já houve quem dissesse aqui, e eu concordo, que a arma tem que ser utilizada em homenagem à proteção à população. Então tem aqueles que estão investidos do poder do Estado para proteger a população usando armas, não a população como um todo. Eu me lembro, e há aqueles que apoiaram e continuam apoiando o golpe de 64, eu me lembro que nas paredes de muitas cidades vinha escrito lá: só a luta armada derruba a ditadura. Mesmo aqui no continente sul-americano, nós temos presidentes que armaram a população com o objetivo de preservar a revolução socialista. Então, é preciso dizer que esse projeto, que é objeto de votação, mereceu debates paralelos e, portanto, eu trouxe à baila também essa questão do armamento, dependendo da finalidade. Mas, quem quiser, que crie o dia do armamento, então, apresente uma proposta no sentido contrário. Tem o dia do desarmamento, quem defende o armamento da população, crie o dia do armamento. Vou fazer uma emenda, se houver esse projeto, para efeitos revolucionários e não de segurança pública. Deputado Zaqueu. Senhor presidente, esse é um projeto importante porque possibilita que, de fato, a sociedade, neste dia determinado pela lei proposta, que a sociedade possa ser conscientizada a voluntariamente entregar as suas armas. Na minha atividade policial, já vi muita tragédia, presidente. Muita tragédia e muitas famílias que perderam entes queridos porque tinham uma arma dentro de casa. Porque o criminoso, quando entra na casa de uma pessoa que tem uma arma, essa arma deve provavelmente estar guardada dentro de um cofre. E aí, o criminoso, quando entra numa casa que tem uma arma, ele tem a vantagem do fator surpresa, ele vai te imobilizar, vai lá no seu cofre, ainda vai levar a sua arma. É mais uma arma que vai para a mão do criminoso. Então é importante. Aqui não se trata de não ter o direito das pessoas buscarem a sua arma, comprar legalmente e tirar o porte, mas sim de fazer a grande conscientização que a sociedade precisa ter, de que uma arma, para uma pessoa que não está preparada para esse enfrentamento, ela traz muito mais malefícios do que benefícios. Então, por isso, nosso voto favorável ao dia do desarmamento. Deputado Jânio Mendes. Senhor presidente, votei favorável ao projeto do deputado Marcelo Freixo. Considero de fundamental importância que tenhamos esse dia, que tenhamos esse processo de conscientização. Durante a campanha do plebiscito, eu fiz a campanha, coordenei a campanha do não na minha cidade, em Cabo Frio. Confesso que foi uma campanha muito difícil, porque houve grande investimento da indústria armamentista no Brasil naquela campanha, e de forma inteligente, o sim virou não e o não virou sim. Várias pessoas que queriam votar pelo desarmamento acabaram votando sim, numa estratégia de mídia muito bem montada. É fundamental que tenhamos medidas como essa, que levem a uma conscientização maior da população. Armas só geram violência. Deputado Bolsonaro. Presidente, para lamentar a aprovação desse projeto, obviamente, fica claro que muitos parlamentares que dizem ser democratas, respeitar a democracia, ignoram a vontade soberana do povo. Mais de 61 milhões de brasileiros votaram contra o desarmamento em 2005. Não foi há 50, 100 anos atrás, não. Foi uma década só. Eu fico triste ver até profissionais da segurança pública aqui defendendo um modelo falido. Hoje, a realidade da insegurança que nós vivemos tem muito a ver com o desarmamento dessa população ordeira. Eu tenho só 35 anos, presidente, mas eu sou da época que meus pais viajavam e pediam para o vizinho acender a luz dentro de casa, deixar a luz da varanda acesa e apagar durante o dia, para que o assaltante achasse que tinha alguém em casa, porque havia o risco daquela pessoa ter uma arma e o marginal se dá mal. Hoje em dia é o contrário. Se tem uma luz acesa dentro de casa, aí é que o marginal vai querer entrar.
porque pode potencializar o ganho da sua atividade criminosa. Essa mentalidade de cordeiro, eu não estou defendendo aqui que a população faça a segurança pública, é que está matando a gente, é que está matando o policial. Não reaja. O marginal dá risada disso, dá gargalhada disso, agradece por isso. E é triste, presidente. E é triste porque a gente está falando aqui de um direito, uma garantia individual. Quem não quer ter uma arma em casa, tudo bem, é um direito seu. Mas você não pode querer impedir que uma pessoa que esteja qualificada para isso, que atenda aos requisitos legais, tenha. Eu mandei um vídeo no WhatsApp aqui do grupo de deputados agora há pouco, para concluir, presidente, de um fazendeiro reclamando que estavam matando o seu gado e roubando chifre, arrancando o cupim do boi e largando o bicho agonizando lá. E ele tinha uma espingarda e estava conseguindo evitar que isso acontecesse. Aí ele denunciou para a polícia que os ladrões estavam fazendo aquilo com o seu gado. Sabe o que a polícia fez? Tomou a sua arma. E ele hoje vem às redes sociais clamar pelo direito de defender a sua propriedade, de garantir a sua vida. E é esse direito de escolha que nós defendemos. E não se achar no direito de saber o que é melhor para o outro, como infelizmente muitas pessoas aqui deixam transparecer que pensam. Declaração de voto, presidente. Doutor Giulianelli. Obrigado, senhor presidente. Eu votei, deputado Bolsonaro, votei favorável ao dia do desarmamento proposto. Eu acho que essa é uma oportunidade para sempre estarmos discutindo o que a sociedade precisa naquele momento. Isso é muito importante. Eu sou contra, senhor presidente, sou contra o armamento. Eu vou contar aqui uma história. Eu, quando tinha em torno de 8 anos, senhor presidente, eu pediria atenção para isso aí. Eu morava em Campos, uma cidade do interior do estado. E nessa ocasião entrou um ladrão, esses ladrões de galinha, lá na minha casa. Meu pai deixava a arma dele na mesinha de cabeceira com um cadeado. E foi aquela confusão toda, senhor presidente. Nós acordamos, eu e meu irmão fomos ver, o ladrão foi embora, apagou a luz e meu pai guardou o revólver na mesinha de cabeceira. E saiu cedo para trabalhar e não fechou a mesinha de cabeceira. No dia seguinte de manhã, eu peguei o revólver, numa distância de 1 metro para o meu irmão, 1 ano mais novo, e fiz assim, ó, pá! Ele olhou de lá, como meu pai deixava só 5 balas dentro do tambor, ele falou assim, cá, o revólver está com bala. Então, nessa situação, se eu tivesse feito outra vez, eu teria, com certeza, matado meu irmão. Como os senhores sabem, eu sou coronel da reserva. Na época que eu estava na escola de saúde, o filho do comandante da escola de saúde matou a mãe com o revólver dele. O menino tinha entre 8 e 9 anos. Então, esses riscos têm obrigatoriamente que ser considerados. Então, o projeto do deputado Freixo, que permite trazer o debate a essa sociedade anualmente sobre a necessidade ou não do desarmamento, eu entendo que é democrático e, de maneira nenhuma, desrespeita aqueles que manifestaram a favor do armamento da população. Obrigado. Senhor presidente, para a declaração de voto. Deputado Carlos Mink. Senhor presidente, também, como a maior parte dos meus colegas, votei favoravelmente ao projeto do deputado Freixo. A questão do desarmamento, o deputado Bolsonaro levantou a questão, é um debate antigo, nós já participamos de vários debates sobre isso, é bom refazer o debate. Eu sou autor de 2 leis estaduais sobre o desarmamento, né? Algumas delas antes até da discussão do plebiscito que o deputado Bolsonaro fez referência. Na verdade, senhor presidente, o Rio de Janeiro, ele foi pioneiro de alguma forma nisso e realmente reduziu as mortes. É claro que a discussão como é feita, parece que nós queremos deixar os bandidos armados e desarmar a população civil e obviamente que não é nada disso. O fundamental é equipar a polícia, que está mal equipada. Aliás, eu fui presidente de uma CPI de armas, até o deputado Bolsonaro participou numa etapa dessa CPI,
Nós temos que desarmar a bandidagem e equipar melhor a polícia. Sobretudo usar inteligência, investigação, bons salários, preparação, etc. A CPI das armas mostrou que as armas somem dos paióis e vão parar na mão da bandidagem. E que o controle do armamento é precário. Estou vendo aqui, o deputado Luiz Martins foi relator dessa CPI, deputado Zaqueu, deputada Marta Rocha participaram dessa CPI. Nós vimos o descontrole das armas. Então, veja bem, nós que defendemos o desarmamento, a gente defende o desarmamento, em primeiro lugar, dos bandidos. Segundo, o equipamento da polícia. Hoje os bandidos são muito armados e a polícia mal equipada. Então é desigual. Agora, dito isso, achar que distribuindo armas, ou como querem em Brasília agora mudar a lei para que qualquer pessoa de 18 anos multiplicar por 5 o número de munições, o número de armas, né? Liberar propaganda na televisão de armamento, quer dizer, querem destruir a lei atual do desarmamento. E é bom que se diga, o que foi para plebiscito não foi todo o Estatuto do Desarmamento, foi um ponto sobre a venda, proibir ou não proibir. Então pode vender, mas com restrições. Os outros 80 pontos do Estatuto estão valendo. E não é o Estatuto do Desarmamento, é o Estatuto de Controle de Armas. Então é fundamental deixar claro isso, que a população se manifestou sobre um artigo, que era a venda de armas. Os outros artigos estão em vigor, inclusive tem um grupo querendo modificar em Brasília, liberando para pessoas mais jovens, liberando um número de munições enorme, fazendo com que a verificação da capacidade técnica de 2 ou 3 anos passe a ser de 5 ou 8 anos, liberando publicidade de arma na televisão. Isso sim seria uma desgraça. Então vamos colocar o pingo no i. Temos que desarmar os bandidos, melhorar o salário da polícia, a qualificação, o armamento, e impedir que se entre na ilusão que a distribuição ampla e diversificada de armas para a população vai resolver alguma coisa. As estatísticas mostram o seguinte, deputado Jânio, de Mendes, presidindo a sessão. Um cidadão do bem reagindo a um assalto na rua, ele tem 16 vezes mais chance de ser assassinado de um que não está armado e que não reage. Essa é a verdade. O bandido é cruel, está com a iniciativa, está com o dedo no gatilho. Você reagir a um assalto, você multiplica por 16 a chance de você ser assassinado. Por isso, votamos favoravelmente ao projeto do deputado Marcelo Freixo, que é um projeto simples, é um projeto que cria um dia, mas que tem por trás uma discussão de fundo e uma filosofia, e daí a importância. Anuncio. Em primeira discussão, projeto de lei 1409, de autoria da deputada Ana Paula Rechuan, que dispõe sobre a exigência de documentos dos processos administrativos por órgãos públicos, autarquias e institutos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio. Projeto de lei 1974/2016, de autoria do deputado Zaqueu Teixeira, que altera o anexo da Lei 5645, de 6 de janeiro de 2010, incluído no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Dia da Preservação do Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro, a ser comemorado anualmente no dia 8 de outubro. Em discussão. Não... Já que o tema anterior foi um debate sobre armamento, 8 de outubro, o MR8. MR8. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, aprovado em primeira, retorna em segunda. Em discussão única, projeto de resolução 398/2016, de autoria do deputado Vaguinho, que concede diploma José de Alencar ao excelentíssimo senhor Luciano da Silva Barreto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Em tramitação ordinária, em primeira discussão,
Projeto de Lei 1802/2016, de autoria do deputado Nivaldo Mulim, que dispõe sobre a implantação do Programa de Orientação e Prevenção do Câncer de Intestino e da outras providências. Para emitir parecer pela Comissão de Educação, deputado Conte Bittencourt. Deputado, não se encontrando presente, deputado Edson Albertas. Não se encontrando presente, deputado Valdec Carneiro. Deputado Valdec Carneiro, por favor. Projeto de lei, deputado Nivaldo Mulim, que dispõe sobre o programa implantação do Programa de Orientação e Prevenção ao Câncer de Intestino. Parecer da comissão é favorável, senhor presidente. Comissão de Saúde, deputado Fábio Silva. Doutor Deodalto. Parecer favorável. Comissão de Orçamento, deputado Paulo Melo. Deputado Edson Albertassi. Deputado Gustavo Tutuca. Deputado Luiz Martins. Deputado Conte Bittencourt. Deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Senhor presidente, é o 1409 de 16? Isso. Da deputada Ana Paula Rechuan? Não, é 1802, 16, deputado Nivaldo Mulim. Eu mudei a folha aqui. 1802, 16. Primeira discussão. Deputado Nivaldo Mulim dispõe sobre a implantação de programa de orientação e prevenção do câncer de intestino e da outras providências. O meu parecer é favorável com louvor. Todo mundo, passados os 50 anos, tem que fazer colonoscopia. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Designado relator pelo deputado Albertas. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Declaração, só para... Declaração de voto. Parabenizar o Deputado autor do Carlos. projeto e dizer que o câncer do intestino é responsável por ceifar muitas vidas. No Brasil, se eu não me engano, é a quarta ou quinta... quinto responsável por mortes no câncer, que, apesar do avanço da medicina, deputada Ana Paula Rechuan, nós sabemos que o diagnóstico precoce é importantíssimo para evitar que novas pessoas possam perder a vida por essa doença, que apesar de todas as pesquisas, ainda vem matando muitas pessoas. Então eu quero aqui registrar e parabenizar o deputado Nivaldo Mulim e o próximo projeto também, que está do deputado Benedito Alves, que fala exatamente isso, da importância da prevenção. Como foi dito aqui, o exame de colonoscopia consegue detectar e realmente, quando detectado precocemente, pode salvar vidas, mesmo que ainda deixando algumas sequelas, mas o importante é preservar a vida. Então, parabéns ao deputado Nivaldo Mulim. Deputada Ana Paula Rechuan. Eu queria aqui declarar o meu voto, principalmente nesse mês, que é o mês da mulher. O câncer de cólon, ele é o terceiro câncer mais comum na mulher. Ou seja, depois do de mama e no de colo de útero, o câncer de intestino é o mais frequente. E uma colonoscopia a cada 10 anos depois dos 50 anos, ela previne a existência do câncer. Porque o câncer, às vezes, ele começa como uma verruguinha, um pólipo, que pode ser retirado pela própria colonoscopia e aquilo ainda não ser um câncer. Então, é importante esse projeto, é de excelência, e que as mulheres que hoje só vão ao ginecologista preocupadas com câncer de mama e com de colo de útero, procurem também os proctologistas para fazer a colonoscopia, porque no caso da mulher, o câncer de intestino é o terceiro mais frequente e no caso do homem é o quarto mais frequente, o quarto que mais mata dentre os homens. Parabéns, Nivaldo, aí pelo projeto. Deputado autor, Nivaldo Mulim. Eu agradeço à casa, aos pares, dizer que esse é um programa, um projeto salvando vidas, né?
que os homens hoje têm uma certa dificuldade, com a vergonha de ir ao médico, né? Que a colonoscopia, a partir dos 40 anos, né? Máximo 50, você realmente tem que cuidar. Então tem pessoas que têm aquele preconceito ainda, então é hora de acabar com esse preconceito e realmente enfrentá-lo. Muito obrigado, presidente. Perfeito, deputado Nivaldo. Vamos todos à colonoscopia. Anuncio. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 2279/2016, de autoria do deputado Benedito Alves, que altera a lei 5645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual de Informação, Divulgação e Esclarecimento dos Direitos da Pessoa com Neoplasia Maligna, Câncer. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Edson Albertassi. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Edson Albertassi. Presidente, parecer pela constitucionalidade. Pela Comissão de Saúde, deputado Fábio Silvia. Presidente, deputado Deodalto. Parecer favorável. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Paulo Melo. Vice-presidente, deputado Edson Albertassi. Favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presidência coloca em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Há sobre a mesa requerimento para inclusão na ordem do dia de autoria do projeto 1386/2016, de autoria do deputado Dr. Sadi Noel. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento à mesa diretora para inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1965/2016, de autoria do deputado Conte Bittencourt e Luiz Paulo. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Nada mais havendo a tratar. A presidência encerra a presente sessão, convocando para a sessão ordinária às 15 horas.